Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho. A igreja nos apresenta para esta quarta-feira da segunda semana da Quaresma. E o texto de hoje se encontra lá em Mateus capítulo 20, versículos de 17 até o 28, que nos diz assim: Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte. E durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhe disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Amados irmãos e irmãs, podemos quebrar esse evangelho desta quarta-feira em 3 blocos. Em um primeiro momento, Jesus faz um dos chamados anúncios da paixão. Ele fala o que é que vai passar pela frente, que será entregue, que vai ser condenado à morte, que vai ser crucificado, mas que ressuscitará. Para pensar um pouco. Se você escutasse isso agora de Jesus, o que é que você deveria fazer? Buscar agora aprender mais com ele, buscar ser mais ainda semelhante a ele, aproveitar cada instante. De repente, aparece a mãe dos filhos de Zebedeu e meio que esquece o que está acontecendo, ou enfim, começa logo a pensar: eu quero um lugar de honra para os meus filhos, como se fosse primeiro-ministro ao lado de Cristo. E aí Jesus automaticamente diz: vocês não vão conseguir beber do cálice que eu vou beber. E eles dizem: mas nós podemos. Jesus estava falando do seu sofrimento. E automaticamente Jesus fala uma frase que parece que para muita gente é meio enigmática, que ele diz assim: não cabe a mim escolher quem vai ficar à direita e à esquerda. Aí você pode dizer para mim: mas José Lucas, Jesus não é Deus? Não é ele quem tudo sabe, não é ele quem tudo escolhe, ele não comanda o mundo, ele não sabe do futuro. Por que ele fala isso? Entendam. Na verdade, a forma dela de falar com ele não é olhando para Jesus como Deus, mas é na seguinte percepção: eu posso pedir a ele que dê um jeitinho. Então eu acho que os locais em que eu quero escolher para que os meus filhos fiquem é automático. Cabe porque eu mesmo pedi, merecimento próprio, ou porque alguém pode comandar, alguém pode escolher por mim. E quando Jesus direciona para Deus, é para dizer assim: olha, vocês que nem sabem que eu sou Deus, mas que acham que qualquer pessoa que está aqui na terra, só porque fala bonito, só porque faz milagres, que tem outras pessoas que diziam que faziam isso, pode mandar em vocês, pode organizar o destino de vocês e por aí vai, vocês estão errados. Olhem para o alto, olhem para Deus. É Deus quem tudo pode fazer. Parem de olhar para as pessoas humanas. Entendam de novo. Não é que Jesus disse que ele não pode. Jesus tudo pode. Mas as pessoas não chegavam a pedir para ele entendendo que ele era Deus, Mas apenas porque ele falava bonito, porque ele era um líder religioso, porque tinham pessoas que seguiam ele. Era nesse aspecto aí. Ou seja, o povo, mesmo indo para a pessoa certa, mas eu com intenção completamente equivocada, eles achavam que, na verdade, poderiam fazer o que queriam da vida. E não é esse o caminho. Amados irmãos e irmãs, antes
deles quererem um lugar à direita e à esquerda, eles deveriam buscar ser semelhante a Cristo. O primeiro lugar, o melhor lugar, o estar à direita, o estar à esquerda, é reservado para aqueles que buscam ser como Jesus. É como se a gente pudesse imaginar que o céu é uma grande fechadura, que nós precisamos estar no molde perfeito para ali passar. E o molde perfeito é simples e somente sermos como Jesus é. Se buscarmos parecer com Cristo, nós conseguiremos passar por essa fechadura, digamos assim. E amados irmãos e irmãs, depois vamos para a terceira parte do Evangelho. Na terceira parte nós vemos que os discípulos ficam irritados. E muita gente, por fazer uma leitura equivocada, acha que os discípulos ficaram revoltados com esse pedido da mãe. Mas não, é porque eles queriam estar neste lugar. O medo de perder o primeiro lugar. Existe uma disputa interna, mesmo Jesus já tendo falado que ia passar pela cruz. E aí Jesus começa então a falar, né? Na verdade, quem entre vocês quiser estar ao meu lado, ser o primeiro, sirvam. Né? Sirvam e deem a vida para resgatar o outro. É impossível não olhar para o contexto que está acontecendo no mundo. Honestamente, gente, dói pegar no celular e ver as novas notícias. O mundo, pouco a pouco, está entrando numa guerra, né? A gente não sabe em que proporções ela vai chegar. E independentemente de quem ou quem está do lado, se é A, se é B, são vidas que estão se perdendo. Seja de um lado, seja do outro. É impossível a gente não lembrar de Jesus. Enquanto tanta gente sofria, ele dava vida para resgatar. Acho que, desculpa abrir esse parênteses, mas eu acho que cabe muito a nós, muita oração nesse tempo. Rezemos. Rezemos para que a ganância não comande o coração do povo. Rezemos para que a vaidade de meu país tenha que mostrar que está por cima, de que eu tenho que estar por cima, que é eu que tenho a última palavra, de modo muito semelhante ao que acontece nesse evangelho, né? Eu que devo estar ao lado direito e ao lado esquerdo. Eu que quero posição de destaque, eu que quero posição de honra. É nesse tipo de compreensão que nós acabamos trilhando caminhos equivocados. E infelizmente, indo no caminho oposto, né? Diante daquilo que o nosso Senhor quer para nós. Amados irmãos e irmãs, espero que com esse estudo e com essa reflexão nós possamos meditar melhor dentro desse nosso tempo quaresmal. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Até mais!